Tudo começou com uma pergunta que ecoava dentro do coração. Quantas mulheres caminham e assim surgiu uma visão maior do que se podia imaginar. Um espaço para acolher mulheres e ajudá-las a se reencontrar. Cada página virou um abraço, cada história virou inspiração, cada reflexão acendeu uma luz dentro de um coração. E as palavras ganharam voz, e o que é escrito agora pode ser ouvido. A revista virou conversa, o podcast é vida que estava escondido. Visão feminina, conexão, clareza e direção, unindo mulheres em uma jornada de transformação. Entre sonhos, fé e propósito, uma comunidade começou a nascer. Mulheres descobrindo sua força e aprendendo novamente a florescer. Corpo alinhado, mente fortalecida, coração em paz, uma nova vida. Porque quando uma mulher desperta, ela muda tudo ao seu redor. E quando encontra seu caminho, descobre que nasceu para muito mais. Uma voz pode inspirar, uma história pode transformar, uma visão pode mudar destinos, ensinar alguém a acreditar. Boa noite, sejam muito bem-vindas à live de lançamento da terceira edição da revista Visão Feminina. Obrigada pela presença de todas vocês aqui, tenham uma excelente noite e eu espero que seja de muito proveito, com certeza será, porque tem conteúdos bombásticos e conteúdos que vão explodir a mente de vocês. Então sejam muito bem-vindas e vamos ao que interessa, né? O principal tema desta edição da revista são as crenças limitantes, né? Então, o que está impedindo você de crescer e viver todo o seu potencial são aquelas coisas que você acredita e que não são verdade, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre as crenças limitantes para vocês, como que isso afeta a vida de vocês e como que isso atrapalha, né, todo o potencial que vocês têm para brilhar e infelizmente acaba ficando, né, atrapalhando, né, mais do que ajudando. Sabe o que significa? A crença limitante são coisas que colocam na nossa cabeça desde quando a gente são pequenas, sabe? Quando a pessoa vira para você e fala, dinheiro não nasce em árvore, né? Você já ouviu essa frase? Alguém aqui já ouviu essa frase? Dinheiro não é capim, né? São coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça que infelizmente impede a gente de crescer, né? Aí a gente acaba tendo pensamentos de escassez, acreditando que a gente precisa trabalhar muito para prosperar e não é exatamente isso, né? Então, as prisões invisíveis que impedem você de viver tudo o que você nasceu para ser. Aquilo em que você acredita sobre si mesma pode estar definindo o tamanho da vida que você vive. Então, existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. O que realmente está impedindo você de alcançar? Porque assim, alguém tem alguma crença que gostaria de falar para mim aqui nesta live? Que de repente alguma coisa que aprendeu quando era criança e que de repente você percebeu que aquilo impediu você de repente fazer alguma coisa que você gostaria muito de fazer, mas acabou não fazendo, por acreditar que aquilo não era para você, por acreditar que você não merecia aquilo, né? Então,
Durante muito tempo acreditamos que os nossos maiores obstáculos estão do nosso lado de fora. A falta de oportunidades, as as dificuldades financeiras, né? A ausência de apoio ou as circunstâncias da vida parecem explicar por que tantos sonhos permanecem apenas no papel. Embora esses fatores possam representar desafios reais, existe um obstáculo silencioso que muitas vezes exerce um poder ainda maior sobre a nossa trajetória, que são as crenças. São elas que, de maneira quase que imperceptível, moldam nossa forma de pensar, as oportunidades que aceitamos ou recusamos, e até a maneira como enxergamos o nosso próprio valor. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditava que eu não tinha, capacidade para fazer certas coisas. Porque sempre colocavam na minha cabeça que eu tinha que ser perfeita em tudo, que eu não era boa para aquilo, que ainda não estava bom, que tinha que ser melhor. Entendeu? E muitas das vezes isso são crenças que acabam nos bloqueando. Durante muito tempo, como eu já falei numa live, num dos podcasts que eu gravei, que está lá no meu canal do YouTube, eu falei que me colocavam muito na minha cabeça de que eu tinha que ser perfeita para iniciar. Então, há 10 anos eu tenho vontade de fazer um trabalho para mulheres. Mas toda vez que eu começava, eu mandava para o meu pai e ele falava: ah, para mim não está bom. Você tem que ser perfeita naquilo que você faz. Porque se não for perfeita, é melhor nem fazer. Então, durante muito tempo, eu ficava esperando a aprovação do meu pai para começar. E eu nunca tive a aprovação do meu pai. Para ele, nunca estava bom. Ele virava para mim e falava: eu sou virginiano. Virginiano é perfeccionista. Se você não fizer perfeito, é melhor você não fazer. Isso era uma crença que durante a minha vida inteira o meu pai colocou na minha cabeça. Então, se eu ficasse esperando sempre a oportunidade para eu começar, eu não iria começar nunca. Porque quando a gente começa a fazer um projeto, a gente nunca está preparado. A gente nunca está 100%, a gente vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Quando eu resolvi começar a fazer o podcast, nunca na minha vida que eu iria estar preparada para fazer um podcast. Eu nunca fiz. E aí eu iria virar na minha cabeça e falar: não, eu não posso fazer porque eu não estou preparada, não é o momento? Claro que não. Se eu fui convidada para montar um podcast para poder beneficiar mais ainda vocês, por que eu vou recusar? Porque eu não estou pronta? Não pode ser assim, né? Então, de repente, você deixou de fazer uma oportunidade que você achou que talvez você não estivesse pronta para fazer aquilo. Então, são crenças que pessoas colocam na nossa cabeça e a gente acaba colocando aquilo como se fosse uma verdade. E não é. A gente não tem que ser perfeito em tudo para iniciar alguma coisa. A gente tem que começar com o que a gente tem. A gente vai aperfeiçoando e melhorando ao longo do tempo. Na primeira edição da revista, estava meio crua, estava começando. Eu já tinha tido a revista há anos atrás, mas eu fiquei com ela 6 anos parada. Então, se eu fosse esperar a oportunidade, eu melhorar, ir ensaiando, tentando, nunca que eu iria. Então, a cada edição que eu for lançando a revista, eu vou melhorando as imagens, eu vou melhorando a qualidade da letra, eu vou melhorando tudo. Porque se eu continuar esperando o momento certo para fazer alguma coisa, eu jamais vou conseguir fazer nada. Então, isso é uma crença limitante que, de repente, pode estar te limitando também, assim como me limitou. E é bom a gente estar falando aqui sobre isso, porque é uma oportunidade, de repente, de você pensar de uma outra forma. De repente, você quer fazer alguma coisa que você está com medo de iniciar porque você acha que você não está pronta. Mas a gente nunca vai estar pronta para fazer nada. Nada. Se a gente for esperar o momento certo para fazer alguma coisa, a gente nunca que vai começar a fazer nada, tá? Então, as crenças limitantes, elas são ideias que aceitamos como se fosse uma verdade, que ao longo da nossa vida, entendeu? Então, muitas delas nasceram quando a gente era criança. Foi a que nasceu quando eu era criança, entendeu? Aquela de que eu tinha que ser perfeita para começar alguma coisa. Então, desde pequenininha, eu sempre escutei falar: não, você tem que ser perfeita. Tudo seu tem que estar perfeito, você tem que ser a melhor no colégio, você tem que ser a melhor no jogo, você tem que ser... Entendeu? Então, assim, a gente não tem que ser perfeito em tudo.
A gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo. E uma coisa que eu percebo ao longo do tempo é que as pessoas não têm o hábito de elogiar, principalmente uma criança. Se uma criança faz alguma coisa que pra você parece que não é lá essas coisas, mas para aquela criança é uma novidade, ela está aprendendo. Então você tem que estar sempre incentivando ela, botando ela para cima, enaltecendo, porque aí conforme você vai incentivando, conforme você vai elogiando, cada vez mais ela vai sentindo que ela tem capacidade de aprender mais coisas, entendeu? Então, foram reforçadas por experiências difíceis, por críticas, por rejeições, por comparações e palavras que ouvimos repetidamente até acreditarmos que descreviam quem realmente somos. Eu não sou capaz, eu não tenho sorte, isso não é pra mim, já é tarde para recomeçar. Então assim, eu hoje estou com 43 anos, eu já estou com ideia de fazer esse projeto há 10 anos. E eu tô com 43 anos, já é tarde para eu começar? Não. Nunca é tarde pra gente começar. Não existe idade pra gente fazer aquilo que a gente quer, de repente um sonho, um objetivo, tirar do papel aquela coisa que a gente tem em mente e realmente colocar para funcionar. Porque a gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar. E se a gente não tentar, como é que a gente vai saber que deu certo? Nunca, né? Então é importante a gente acreditar em nós mesmos, acreditar sempre que nós somos capazes, que nós podemos. Por mais que a gente fique esperando alguém reconhecer, a gente de repente não vai ter aquele reconhecimento nunca. Então a gente tem que fazer mesmo que não sejamos reconhecidos pelos nossos feitos. Mas se você tem orgulho de ter conquistado aquilo, parabéns! É uma vitória sua, que de repente uma outra pessoa não vai achar que é tão interessante assim. Mas que pra você, de repente você acabou superando alguma dificuldade na sua vida e que pra você aquilo é incrível. Mas pros outros não é tanto assim. Então não espere das pessoas um elogio. Seja você a sua maior incentivadora. Porque se você não se incentiva, se você não comemora cada vitória sua, significa então que você está dependendo da aprovação dos outros. Quando eu fiz a prova para a carteira de motorista, eu durante muito tempo tive trauma de dirigir. Porque eu aprendi a dirigir com meu marido e ele me colocava traumas, ele gritava muito comigo, ele falava, cuidado, há muito carro, que eu não sei o que, fazia aquele coisa para eu ficar realmente com medo, né? Então durante muito tempo eu não tive coragem de pegar no carro, né? E eu falei, não, eu vou perder o meu medo e eu vou tirar minha carteira de motorista. Foi quando no ano passado eu comecei, em março resolvi entrar para a autoescola e comecei a tirar minha carteira de motorista. E finalmente em fevereiro desse ano eu peguei a minha carteira de motorista e hoje eu vou para o trabalho todos os dias com carro, eu vou no mercado, eu vou na Tijuca, vou na Taquara, vou resolver as coisas que eu preciso resolver. Porque eu entendo que se a gente não superar os medos e os nossos traumas, a gente vai ficar limitado para o resto da vida. E muitas das vezes aquilo que você tem trauma é uma coisa que vai te libertar. Porque ter a independência de poder dirigir, de poder ir para os lugares sem depender dos outros, é uma vitória muito grande para mim. Que pode parecer que para você não seja lá essas coisas. De repente você já tem carteira de motorista há 20 anos, há 10 anos. Ah, pô, carteira de motorista, fala sério, isso é uma coisa simples, é bobeira, que sei o quê. Mas que pra mim foi um trauma. Foi uma dificuldade muito grande. Então, a gente precisa entender que de repente o que uma coisa pra você não vale muito, pro outro vale mais. Então a gente tem que entender que a gente precisa incentivar aquela criança, aquela amiga, aquele amigo, aquele filho, aquele neto, que de repente com cada conquista pequena que ele tá vibrando, você tem que vibrar junto com ele, comemorar junto com ele, porque é assim que a gente cria crianças que vão ser homens ou mulheres incríveis, né? Porque vão ser sempre incentivadas a se superar. E isso é o importante, né? Da gente não colocar crenças que limitem as crianças, que limitem as pessoas. Uma reflexão. A maior prisão nem sempre possui grades. Às vezes ela existe apenas dentro da sua mente, construída por pensamentos que foram aceitos como verdade durante anos. Então, com o passar do tempo, essas frases elas deixam de ser apenas pensamentos passageiros
e elas passam a fazer parte da identidade da pessoa, tornando-se filtros através dos quais ela interpreta a própria realidade. Então, a vida que você vive hoje, ela pode estar sendo construída pelas histórias que você acredita sobre si mesma. Então, a gente precisa entender, de repente, uma coisa que está te limitando, que está te paralisando, que está te botando para baixo, te botando para trás. Você precisa identificar. De repente, no que eu estou falando aqui, você se identifica com alguma coisa, né? Alguma coisa que te prende, e a gente precisa libertar. A gente precisa acreditar em nós mesmos e acreditar que a gente é capaz de fazer as coisas, tá? Então, o mais preocupante é que essas crenças raramente são percebidas. Elas agem de forma silenciosa, direcionando escolhas, alimentando medos e fazendo com que desistamos antes mesmo de nós tentarmos, tá? Então é como viver dentro de uma prisão sem poder enxergar as grades. A pessoa acredita que está fazendo escolhas livres, quando na verdade está sendo guiada por limites que ela mesma aprendeu a aceitar, tá? Então eu precisei superar muitos limites que eu tive na minha vida para eu poder estar aqui falando sobre isso com você, na revista, no podcast, porque a gente só fala daquilo que a gente consegue superar. Então, se eu não consigo superar uma coisa, como é que eu vou falar aqui para vocês sobre o assunto? Não dá, né? Então, são coisas que limitam a nossa vida, que a gente consegue, de repente, passar para uma outra pessoa que aquilo não pode aprisioná-la, que aquilo precisa ser libertado, liberado, tá? Você não está presa às crenças, você está presa àquelas que ainda não teve coragem de questionar, tá? Então, essa matéria, ela tá incrível. Então, as crenças limitantes afetam muito mais do que nós imaginamos. Ela pode afetar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho e finanças, a saúde e o bem-estar, porque crenças negativas geram estresse, ansiedade e impactam diretamente a nossa energia, a nossa disposição e a nossa autoestima. A mudar as suas crenças não é mágica. É um processo de escolha, de consciência e de coragem para desafiar tudo aquilo que te ensinaram e que já não faz mais sentido para você, tá? Talvez você não precise aprender algo novo para dar o próximo passo. Só um minutinho, meu filho tá chegando aqui de moto, tá fazendo uns barulhos que vai atrapalhar a live. Desculpa. Então, talvez você precise apenas deixar para trás aquilo que nunca foi verdade sobre você mesmo, tá? Afinal, ninguém nasce acreditando que não é suficiente. Essas ideias foram adquiridas ao longo da caminhada e por isso também podem ser deixadas para trás. Você não é os erros que cometeu, as palavras que ouviu ou as portas que se fecharam no passado. Você é a soma das escolhas que decide fazer a partir de hoje. Não é o que aconteceu com você que define o seu futuro. É o que você escolhe acreditar sobre si mesma hoje. Tá? Para começar a libertar das crenças limitantes, você tem que se observar, se questionar, você tem que substituir, né, as crenças que diminuem, né, por novas crenças que fortalecem. Se você acredita que você não é capaz, você tem que modificar a sua crença de que todo dia repetir para si mesmo de que eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então são coisas que paralisam a gente, né, na nossa vida, e a gente às vezes deixa de fazer uma coisa incrível porque a gente está acreditando em coisas que falam pra gente, tá? Você tem que praticar e você tem que agir. Então isso tudo tá explicadinho aqui na revista, tá? Sobre as crenças limitantes, tá? Então vamos para outro tema. Uma nova história pode começar hoje. Você é muito maior do que aquilo que acredita ser. Muitas vezes passamos anos carregando histórias que nunca foram realmente nossas. Palavras ditas por outras pessoas, experiências dolorosas, fracassos que transformamos em identidade, limitações que aceitamos como se fosse verdade. Mas nenhuma dessas coisas definem quem você é. Você não é suas experiências passadas, você não é os seus erros, você não é as palavras negativas que ouviu durante a vida. Você é muito maior do que qualquer crença que tentaram colocar sobre você. Lembre-se, você não nasceu para viver limitada,
Você não nasceu para viver com medo. Você não nasceu para se esconder dos seus sonhos. Você nasceu para crescer, florescer e cumprir o propósito que existe dentro de você. Talvez o que falta não seja aprender mais. Talvez o próximo passo para a sua transformação não seja adquirir novos conhecimentos. Talvez seja desaprender tudo aquilo que nunca foi verdade. Desaprender sobre o medo, desaprender a culpa, a insegurança, as histórias que limitaram sua vida por tanto tempo. Quando você muda aquilo em que acredita, começa a mudar aquilo que você vive. Às vezes significa mudar de ambiente. Nem toda mudança começa dentro de você, algumas começam no lugar que você escolhe permanecer. Muitas das vezes, a gente fica num ambiente, mesmo a gente não se sentindo bem. Um exemplo, uma academia, ou um clube, ou de repente a gente frequenta uma boate, ou a gente frequenta um bar, ou a gente frequenta determinados lugares, que a gente de repente não se sente bem naquele ambiente. É um ambiente de repente pesado, que as pessoas só reclamam, só falam mal dos outros, ou então de repente pessoas que falam mal de você pelas costas e você mesmo assim continua frequentando o lugar porque você já está acostumada com aquele ambiente. Por muito tempo isso aconteceu comigo. Eu deixava situações acontecerem na minha vida, pessoas falarem o que queriam e eu nunca respondia. Eu sempre aceitava e continuava frequentando os lugares. Até que eu parei e pensei, eu não preciso ficar aqui. Eu não preciso passar por isso. E aí eu resolvi mudar o ambiente. Foi quando a minha vida transformou, mudou completamente. Então, de repente, não está satisfeito em determinado lugar, muda. De repente, você indo para outro lugar, você se sente melhor, você tem mais de liberdade para falar, para se expressar. De repente, as pessoas tratam você melhor. Eu trabalhei numa outra academia que ninguém lá gostava de mim. Ninguém, te juro. Nenhum dos funcionários me tratavam bem, ninguém falava comigo, porque tinham inveja do meu trabalho, não gostavam de mim. Então, durante 1 ano e 3 meses eu fiquei lá por causa, não dos funcionários ou do ambiente, mas eu fiquei por causa das alunas, dos alunos que estavam lá, que gostavam do meu trabalho e que precisavam de mim. Só que chegou num momento que eu falei, chega, já basta. Estavam me denunciando todos os dias, estavam fazendo de tudo para eu sair dali, para me tirar dali. E aí eu falei, não preciso mais ficar aqui. Eu sei o meu valor. Então eu vou para um lugar que eu vou ser melhor tratada. E desde que eu saí dessa academia e fui para a Alfit, eu não me arrependo um dia de ter saído de lá. Por quê? Fui muito bem aceita pelas alunas. As pessoas me tratam muito bem lá, gostam do meu trabalho, reconhecem todo o meu esforço. Então, a cada dia eu crio coisas novas, eu criei as músicas para botar nas aulas de alongamento, eu criei a revista, eu criei o podcast. Eu sempre tento incentivar todo mundo, eu sou bem preocupada com vocês dentro da academia, eu me preocupo com a execução, me preocupo com cada uma que está lá. Então, assim, eu tento fazer a diferença. Eu não quero ser mais uma professora de educação física. Eu tento ser a melhor naquilo que eu me prontifico a fazer. Então, quando você faz tudo com excelência naquilo que você quer fazer, você se destaca. Então, se você trabalha com qualquer coisa que você trabalhe, dê o seu melhor. Por mais que não reconheçam no início, uma hora vão reconhecer e vão valorizar o seu trabalho. Quando eu comecei, eu não tinha valor nenhum. Então, aos poucos, eu fui me aperfeiçoando, eu fui melhorando, eu fui aprendendo. E hoje, falta pouco tempo para eu me formar e eu aprendi muita coisa ao longo dessa caminhada, né? Ao longo desse trajeto como estagiária. Eu já estou há 2 anos fazendo estágio, né? Então, assim, a gente aprende muito com isso. E o incentivo de vocês estarem sempre perto de mim, me apoiando, sabe? Isso me ajuda muito. Isso me incentiva cada vez mais. Eu vejo a evolução de vocês em cada exercício, em cada movimento, que vocês me elogiam, que vocês gostam do trabalho. Então, isso me motiva cada vez mais, tá? Às vezes, o primeiro ato de amor próprio é reconhecer que você merece algo melhor, tá? Então, repensa, gente. Para um pouquinho e reflete. Vamos refletir, não é reflete. Vamos refletir
sobre o ambiente que você está. De repente você frequenta algum lugar que você não gosta, que você não se sente bem, que as pessoas não te tratam bem. Muda. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. De repente você conhecer pessoas novas que vão te agregar valor, que vão te elogiar, que vão te colocar para cima. Isso é o que importa. O que faz parte do passado, deixa no passado. Vida nova, que segue. De repente uma pessoa te magoou, te fez uma coisa que você não gostou, mas você continua ali com aquela pessoa, conversando, estimulando e sempre perto dela e tal, mas você está com aquela mágoa perto dentro de você e isso afeta todo o teu corpo, afeta toda a tua saúde física, saúde mental, e as pessoas não percebem isso. Muitas das vezes a gente precisa se afastar até, não só mudar o ambiente, mas se afastar de pessoas que nos fazem mal. Que eu precisei fazer muito isso na minha vida para que eu pudesse realmente mudar, né? E crescer como pessoa, como profissional, como mulher, como mãe e principalmente como esposa, tá? Eu tive que aprender muito ao longo da carreira. Não é falta de capacidade, é o efeito de permanecer por muito tempo em um ambiente que não favorece o seu crescimento. Você tem o direito de escolher onde você pode ser você mesma, sem medo, sem julgamento, sem precisar se diminuir. Ambientes tóxicos, eles não gritam o tempo todo, às vezes são silenciosos, mas sugam a sua energia todos os dias. Novos ambientes, eles podem assustar no começo, né? Porque é uma coisa nova, você não conhece as pessoas, mas são onde você pode se reencontrar e reencontrar a sua força e o seu propósito. E escolhas diárias, porque decisões de mudança hoje podem transformar completamente a vida amanhã, tá? O corpo também sente aquilo que a alma tenta suportar em silêncio. Então a tensão constante pode se manifestar em dores musculares, em cansaço persistente, em dificuldade para você dormir, em ansiedade e falta até de energia. Então vivemos em um ritmo tão acelerado que muitas vezes tratamos apenas os sintomas sem perceber que a origem do sofrimento pode estar no lugar onde escolhemos permanecer todos os dias. Você não foi feita para sobreviver, você foi feita para florescer. Isso não significa que devemos abandonar qualquer situação difícil. A vida sempre apresentará desafios, mas existe uma grande diferença entre enfrentar uma fase difícil e permanecer por escolha ou por medo em um ambiente que continuamente enfraquece sua identidade, seus sonhos e sua saúde emocional. Com as pessoas acontece exatamente o mesmo. Se o ambiente não nutre, não inspira e não acolhe, fica difícil crescer por mais força que você tenha. Sejam todas bem-vindas. Talvez você deseje construir uma carreira, mas esteja cercada de pessoas que desacreditam dos seus sonhos. Talvez procure um relacionamento saudável, mas frequente ambiente onde esse não é o objetivo da maioria das pessoas. Talvez queira viver com mais paz, mas permaneça cercada por conflitos constantes. Nessas situações, não basta desejar uma vida diferente. Muitas das vezes é preciso escolher lugares diferentes. Mudar de ambiente não significa apenas trocar de cidade, de emprego ou de casa. Às vezes significa mudar as conversas que você alimenta ou os conteúdos que consome, as companhias que escolhe e até a maneira como ocupa o seu tempo. São essas pequenas mudanças que ampliam nossa visão e criam espaço para os nossos hábitos novos e novas oportunidades e novos relacionamentos. Tá? O ambiente fortalece aquilo que existe dentro de nós. Essa matéria está incrível também, é uma matéria que fala sobre, às vezes a gente precisa mudar o ambiente em que a gente está para a gente mudar a nossa vida, né? E de repente mudar novas amizades, pessoas que de repente estão na nossa vida e que não estão agregando valor e que está só sugando a nossa energia. E isso nos faz mal. Algumas mudanças começam dentro de nós, mas outras começam no exato momento em que decidimos não permanecer onde já não conseguimos florescer. Você merece ambientes que te façam crescer, relacionamentos que te façam bem e escolhas que te aproximem da sua melhor versão. Escolha-se todos os dias.
Durante muito tempo, eu aceitava que as pessoas falassem mal de mim, que as pessoas me tratassem com ignorância, com arrogância, com prepotência, e eu sempre aceitava isso. Eu não tomava uma atitude porque eu acreditava que eu não podia agir, né? Que eu não podia falar nada, eu tinha que aceitar. Mas depois que eu aprendi que eu não posso aceitar a forma como as pessoas me tratam, eu tenho que colocar limite nas pessoas porque aquilo estava me fazendo mal, eu entendi que eu precisava mudar as minhas atitudes, eu precisava mudar o ambiente que eu estava, eu precisava mudar as amizades que eu frequentava. Porque as amizades que eu estava perto de mim, que estavam comigo, estavam me fazendo mal, estavam sugando a minha energia, estavam me tratando com arrogância, com ignorância, e eu acreditava que eram minhas amigas e por trás estavam falando mal de mim, estavam me tratando mal. E aí eu precisei sair do ambiente que eu estava trabalhando, precisei me afastar, entendeu? Então assim, muitas das vezes, antigamente eu me arrependia do que eu fazia, mas hoje eu não me arrependo mais. Porque se eu saía é porque já deu, não era mais aquele lugar que pertencia a mim. Então muitas das vezes a gente insiste em continuar num ambiente que não faz mal, não faz bem pra gente, ele tá o tempo todo fazendo mal. Então muitas das vezes isso acaba atrasando a nossa vida também. O ambiente tem poder sobre você, então se você se torna parecida, se você se torna parecido com aquilo que vê, que ouve e vive todos os dias, o ambiente influencia nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso comportamento e até as nossas expectativas sobre o futuro. Então, as pessoas com quem convivemos, os lugares que frequentamos, as conversas que ouvimos diariamente e os conteúdos que consumimos nas redes sociais moldam nossa forma de enxergar a vida. Então, muitas vezes, nós não percebemos essa influência porque ele acontece de forma silenciosa, pouco a pouco, dia após dia, até que passamos a acreditar que determinados limites fazem parte da nossa identidade. O que está alimentando a sua mente? Você já parou para pensar nisso? Assim como o corpo precisa de alimento saudável para permanecer forte, a mente também precisa de ambientes que favoreçam crescimento, esperança e evolução. Quando estamos cercados por pessoas que acreditam em nossos sonhos, somos incentivadas a avançar. Mas quando convivemos constantemente com críticas, julgamentos e negatividade, nossa confiança começa a enfraquecer. Então, não porque somos fracas, mas porque nenhum ser humano é completamente imune à influência do ambiente que está. Sinais de que o seu ambiente está limitando seu crescimento. Você sente que precisa diminuir os seus sonhos para ser aceito. Suas conquistas raramente são valorizadas. Existe mais crítica do que incentivo ao seu redor. Você se sente constantemente cansada emocionalmente. Tem medo de compartilhar os seus planos por receio de julgamentos. Nem sempre é falta de capacidade. Às vezes é excesso de convivência com pessoas que não conseguem enxergar o potencial que existe em você. O ambiente não determina quem você é, mas influencia profundamente quem você acredita que pode se tornar. Por isso, escolher onde permanecer também é uma decisão de crescimento. Algumas mulheres florescem quando descobrem sua força, outras florescem quando finalmente mudam de ambiente. Você está procurando no lugar certo? Já pararam para pensar? Nem sempre a falta de resultado significa falta de capacidade. Às vezes significa apenas que você está tentando encontrar algo valioso no lugar errado. Às vezes você está procurando um amor verdadeiro dentro de uma boate, que as pessoas estão lá somente para se divertir, para aproveitar o momento, mas que não estão procurando um relacionamento fixo. Então, às vezes, você está procurando um relacionamento fixo, um relacionamento verdadeiro, em um ambiente errado. Então, muitas das vezes, você fica frustrada porque não consegue arrumar um namorado, porque ninguém te valoriza, porque ninguém gosta de você e tal. Eu já tive uma cliente que era assim. E eu fui falar com ela, você está tentando procurar um relacionamento verdadeiro dentro do ambiente errado. Se você trocar de ambiente, de repente você encontra o amor da sua vida. Já parou para pensar que de repente você está no lugar errado, no momento errado, procurando pelas coisas erradas e nunca percebeu isso? Então vamos parar um pouquinho para refletir.
Será que você está no ambiente certo, procurando as coisas certas, ou será que você está no ambiente errado? Às vezes as coisas não dão certo para você por causa do ambiente em que você está, tá? Nem sempre a falta de resultado significa falta de capacidade. Às vezes significa apenas que você está tentando encontrar algo valioso no lugar errado, tá? O lugar certo não apenas te aceita, eles te impulsionam. O mesmo acontece com a vida profissional. Quem deseja crescer precisa frequentar ambientes que estimulem o crescimento. Boa noite, Edilson, seja bem-vindo. Quem deseja aprender precisa buscar ambientes que valorizem conhecimento. E quem deseja desenvolver sua fé precisa estar próximo de pessoas que fortalecem sua espiritualidade. Uma coisa que eu percebi é que, quando eu comecei a trabalhar em academia, eu via profissionais que falavam: você precisa pagar personal se você quer fazer o exercício correto. Mas eu parei para pensar e analisar e falei: eu estou ganhando para estar ali no salão, então eu tenho que dar o meu melhor. Eu não tenho que ficar tentando fazer o trabalho de qualquer jeito, ficar esperando um aluno de personal cair do céu, porque eu entendo que se eu dou o meu melhor para um aluno, mesmo que ele não esteja me pagando como personal, um dia eu vou ter mais alunos para fazer personal comigo. Eu já tive, desde que eu comecei a trabalhar de estagiária, já tive mais de 30 alunos me pedindo para ser personal. E assim, obrigada! Fico feliz que esteja aqui comigo. Então assim, eu percebi que eu tenho que dar o meu melhor, independente se estão me pagando por fora por aquilo ou não. Se eu estou dentro de uma academia e eu estou sendo paga para fazer um bom trabalho ali de examinar as pessoas se estão fazendo exercício certo ou errado, eu vou fazer o meu melhor ali dentro, eu vou estar sempre corrigindo. Todo mundo fala que eu tenho o olhar de águia, porque eu vejo uma pessoa que está lá longe fazendo exercício errado e eu vou lá na mesma hora para corrigir. E esse é o meu propósito. Se eu estou fazendo faculdade de educação física, eu vou dar o meu melhor. Que aí quando eu me formar, que eu não vejo a hora de me formar, eu vou fazer sempre o meu melhor. E eu acredito que vai ter pessoas interessadas no meu personal assim que eu me formar. Porque se eu já dou um bom trabalho, mesmo não sendo formada, depois que eu me formar, então, eu vou ser melhor ainda. A tendência é a gente querer sempre melhorar, sempre dar o nosso melhor àquilo que a gente se prontifica a fazer. Porque aí a gente vai crescer mais, as pessoas vão notar mais o nosso trabalho e a gente vai ser reconhecido por aquilo, tá? Então não desvalorize o seu trabalho pensando que você tem que fazer o básico para você conseguir mais atenção, para você... Não, você tem que dar o seu melhor o tempo inteiro, porque aí as pessoas vão notar. Se eu não tivesse dado o meu melhor na outra academia, eu jamais teria o Márcio me chamado para ir trabalhar na Alfit, tá? Então, eu fiquei um dia desempregada. Eu saí da SBAC num dia, no dia seguinte o Márcio, de manhã, 10 horas da manhã, me mandou mensagem me pedindo para fazer uma reunião com ele, que ele estava interessado, porque o meu nome já estava rodando em Grajaú. As pessoas já estavam comentando sobre o meu trabalho, que chegou até o Márcio. Então, se você der o seu melhor sempre, as pessoas vão reconhecer sempre o seu trabalho, vão ter interesse de trabalhar com você, de ter você por perto, tá? As palavras que você escuta repetidamente acabam se tornando a voz que guia os seus pensamentos. O que você ouve todos os dias? Você já parou para pensar o que você escuta todos os dias? Você fala bem de você? Ou você fica o tempo todo se autocriticando? Você já parou para pensar sobre o que você fala sobre você, sobre as coisas que você vê nas redes sociais, sobre aquilo que você escuta as pessoas falarem para você? É sempre coisas boas ou sempre coisas ruins? É sempre reclamação ou pessoas que te tratam bem e que estão sempre te colocando para cima? Esse tipo de ambiente suga a nossa energia, deixa a gente cansada. E isso acaba deixando o nosso cansaço naquela noite. Pô, eu tô cansada, hoje acordei sem disposição. Eu vejo muita aluna minha lá na academia que vira para mim e fala: nossa, eu tô cansada. Eu acordei hoje cansada, sem disposição, não sei o quê. Por quê? De repente você está frequentando um ambiente que está sugando a tua energia, que está cansando a tua mente. E isso acaba te deixando cansada emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então assim, depende do ambiente que você está. Não influencia um ambiente, não fica dentro de um ambiente que está o tempo todo reclamando, falando mal dos outros, te colocando para baixo. Isso é muito ruim, porque está o tempo todo te sugando, sabe? Puxando a energia que você tem. Então isso não é bom. Então as palavras que cercam você podem estar fortalecendo
os seus sonhos ou alimentando os seus medos. Já parou para pensar nisso? Observe as conversas que fazem parte da sua rotina. Elas falam sobre soluções ou apenas sobre problemas? Tem gente, vamos supor, eu tô com um problema sério, meu carro tá com um problema, tá vazando óleo. Em vez de você focar em como que você vai resolver o problema do vazamento do óleo, às vezes as pessoas ficam mentalizando só o problema. Não, se você tá com um problema, o que você tem que fazer para resolver é você ir lá e resolver, pensar na melhor forma de você resolver o problema. E não você ficar mentalizando só o problema. Qualquer problema que você tiver, a partir do momento em que você para e pensa, como que eu vou resolver aquele problema? Vou levar no mecânico, eu tô sem dinheiro, eu vou tentar consertar em casa, eu vou ver como é que eu consigo fazer, de repente ir em algum lugar e consertar de uma forma, um amigo que sabe de repente fazer, e aí você conserta com ele, não sei. A gente tem que parar e pensar. Sabe o que aconteceu comigo essa semana? Agora eu tô com carro, né? Então eu vou todos os dias trabalhar de carro. Aí eu cheguei em casa, tava com a minha filha, ela vai todos os dias lá 11 horas, a gente treina de 11 a meio-dia, meio-dia e meia, e eu volto para casa. Quando eu cheguei em casa, a janela do carro não fechava nem por um decreto. Aí eu liguei pro meu marido, amor, tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque a janela do carro não tá fechando. Aí ele, faz isso. Vê o fusível. Eu falei, amor, eu não sei ver fusível, eu não sei nem qual é o fusível da janela, eu não sei fazer essas coisas, eu não sei mexer nisso. Então eu não sei, eu tô longe, eu não posso fazer nada. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o carro... deixa o carro aberto. Tira tudo de dentro do carro e deixa a janela aberta. Eu falei, oi? As pessoas vão entrar aqui dentro, fora que ia chover no dia, né? Aí eu fiquei dentro do carro, minha filha, mãe, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui dentro do carro? Eu falei, filha, entra. Eu vou ficar parada aqui dentro do carro pensando o que eu vou fazer, porque eu não posso deixar o carro aberto, né? E a solução do meu marido era simplesmente, deixa o carro aberto. Tira tudo que de valor dentro do carro, tira as coisas da mala e deixa o carro aberto. Eu falei, Fabiana, eu não vou deixar o carro aberto, porque se chover, eu vou molhar o carro todo e tá com cara de que vai chover. Fiquei tempão dentro do carro pensando como é que eu ia resolver o problema. Lembrei que meu filho trabalha numa oficina ali em Vila Isabel. Falei, amor, vou na oficina do meu filho para ver se eles lá conseguem resolver o problema para fechar o vidro, pelo menos. Aí ele ligou pro meu filho me deu o endereço, eu fui lá. E meu filho teve que desmontar o negócio todo, não tava conseguindo fechar, aí fechou, ficou um tempão lá, conseguiu fechar a janela. Ele falou, mãe, você não vai conseguir abrir. Depois a gente leva num outro lugar para poder consertar, para pelo menos você ficar com o carro e não ficar com a janela aberta. Aí vim para casa, não podia abrir a janela do carro de jeito nenhum, porque se eu abrisse ele não fechava. Mas pelo menos eu pensei numa solução para o problema. Eu não fiquei só pensando no problema em si. Se fosse meu marido, ia largar o carro lá na rua com a janela aberta e Então a gente tem que pensar na solução, não ficar só pensando no problema em si, tá bom? Então a gente precisa pensar como é que a gente vai resolver aquela situação. Então observe as conversas que fazem parte da tua rotina. Elas falam sobre soluções ou apenas sobre os problemas? Sobre crescimento ou sobre reclamação? Sobre possibilidade ou limitações? Eu vejo gente andando na rua que fica o tempo todo falando no telefone, reclamando de fulana, falando mal de ciclano e não sabe por que tudo na vida dela dá errado. A gente tem que ver sempre o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Você fica o dia inteiro reclamando? Me responde aqui. Vocês são pessoas que ficam o dia inteiro reclamando, falando mal dos outros, da fulaninha que fez aquilo, da ciclaninha que é abusada, de não sei quem que fez não sei o que lá? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Como que vocês são no dia a dia? Vocês reclamam o dia inteiro ou vocês tentam ver sempre o lado bom das coisas? Eu preciso saber. Aquilo que ouvimos repetidamente acaba influenciando aquilo que acreditamos. E aquilo que acreditamos influencia as decisões que tomamos. Por isso, proteger o ambiente emocional é tão importante quanto proteger a sua saúde física. Entendeu? Então, assim, cuidado com as vozes que você alimenta. Nem toda opinião merece se tornar uma verdade. Nem toda crítica merece definir quem você é. As palavras que você permite permanecer dentro da sua mente podem fortalecer sua caminhada ou limitar o seu crescimento. Já parou para pensar nisso? Pare e reflita. As conversas que fazem parte da minha rotina me fortalecem ou me enfraquecem? Tira hoje à noite, pega um papel e escreve. As pessoas que você conversa hoje, elas estão te fortalecendo, estão te colocando para cima, estão te incentivando ou elas estão te enfraquecendo? Estão sugando a tua energia, estão só reclamando, te colocando para baixo? Eu estou ouvindo mais soluções dos problemas ou apenas mais reclamações?
As pessoas ao meu redor falam sobre crescimento ou apenas sobre dificuldades? Que tipo de voz está ocupando espaço dentro da tua mente? A sua cabeça fica o tempo todo reclamando, vendo o lado ruim das coisas, vendo situações difíceis que aconteceram no passado, ou elas te enaltecem, te colocam para cima, te incentivam? Para e pensa sobre isso. Aquilo que você escuta todos os dias acaba se tornando aquilo em que você mais acredita. Reflexão final. Por isso, proteger o ambiente emocional é tão importante quanto proteger a sua saúde física. As palavras que entram na sua mente hoje podem influenciar as escolhas que definirão o seu amanhã, tá? Uma reflexão para hoje. Antes de questionar suas capacidades, observe os seus ambientes. Antes de duvidar de seus sonhos, observe quem está ao seu redor. E antes de acreditar que não consegue crescer, pergunte-se: o ambiente onde estou hoje está me aproximando ou me afastando da mulher que desejo me tornar? A resposta para essa pergunta pode transformar completamente o rumo da sua vida. Então pare, reflita. Eu vou deixar essa live salva hoje até segunda-feira. Depois vocês parem e reflitam sobre todas as perguntas que eu estou colocando, escrevam num papel, se questionem e vejam se realmente isso faz sentido para você ou não, tá? Você não precisa se tornar menor para caber em ambientes que já não comportam mais o seu crescimento. Pergunta para refletir. Quais ambientes, hábitos ou relacionamentos você precisa deixar para trás para florescer plenamente? Para e pensa sobre isso. Obrigada, Edilson. A mulher que você está se tornando. Sua transformação começa quando você decide não ser definida pelo seu passado. Existe uma pergunta que poucas mulheres fazem a si mesmas. Escreva e se faça essa pergunta. Eu quero saber a resposta. Quem eu estou me tornando? A maioria das pessoas passam a vida olhando para trás. Lembram dos erros que cometeram, das oportunidades que perderam, das escolhas que gostariam de ter feito de forma diferente. E sem perceber acabam construindo sua identidade baseada naquilo que viveram e não naquilo que ainda podem se tornar. Você tem uma história, mas não precisa ser definida por ela. Seu passado explica parte da sua jornada, mas não determina o seu futuro. Existe uma grande diferença entre ter uma história e ser definida por ela. Seu passado faz parte da sua trajetória, mas ele não precisa determinar o seu destino. Ele pode ensinar, pode fortalecer e pode amadurecer, mas não precisa controlar os próximos capítulos da sua vida. Durante muito tempo eu ficava tentando ser perfeita, ser a melhor em tudo que eu fazia e nunca conseguia. Nunca consegui agradar todo mundo, nunca consegui fazer com que as pessoas gostassem de mim, que eu era sempre rejeitada, eu era sempre excluída da família, excluída de todo mundo, porque eu tinha pensamentos e atitudes diferentes de todo mundo. E aí eu parei e comecei a pensar. Precisei me afastar de muita gente para que eu pudesse aprender com os meus erros. E o que eu aprendi? As pessoas falam, não olhe os erros do passado. Mas os erros do passado, a gente precisa aprender com os erros do passado. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, essa situação vive acontecendo comigo. E eu percebia que existiam situações que estavam sempre acontecendo comigo. E acabavam sempre me puxando para trás. Eu dava 2 passos para frente, 1 passo para trás. 2 passos para frente, 1 passo para trás. E eu não entendia o porquê que isso acontecia. Mas era porque as coisas ruins aconteciam comigo, que era uma lição de vida. E eu não aprendia. Então hoje, se você parar para refletir, de repente, cada determinada situação que aconteceu na sua vida, poxa, por que aquilo aconteceu? Eu precisava aprender alguma coisa. E aquilo às vezes fica martelando na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente não consegue entender por que aquilo faz tanto mal pra gente. Mas de repente, você precisa entender que aquilo tá te martelando, que é para você aprender alguma coisa. Então, às vezes, tem alguma coisa te incomodando, que tá o tempo todo no passado, que te fez mal, que continua te fazendo mal até hoje, para refletir. Por que aquilo tá te influenciando tanto? Por que aquilo fica sempre passando na tua cabeça? Na edição 2 da revista, eu falei sobre o perdão. A gente precisa aprender a perdoar, não pela outra pessoa, mas para poder libertar aquilo do nosso coração. Muitas das vezes você fica aprendendo coisas que já não fazem mais parte da sua vida, não fazem mais parte de você. Tem que ficar no passado.
Então, muitas das vezes a gente precisa aprender a perdoar. Não significa que aquela pessoa precisa voltar na nossa vida, mas significa que você precisa libertar aquilo do teu coração, tá? A vida muda quando você para de perguntar quem você foi e começa a decidir quem deseja se tornar. Você deve perguntar a si mesmo: estou vivendo pela minha história ou pelo meu potencial? Quem eu preciso me tornar para viver a vida que desejo? Quais versões antigas de mim precisam ficar para trás? O que estou carregando que já não combina mais com o meu futuro? Então, muitas das vezes a gente precisa libertar algo do passado, curar alguma coisa que está te fazendo mal, para que a gente consiga realmente libertar e viver aquilo que a gente realmente precisa viver, tá? Você ainda se define pelos seus erros ou já começou a se enxergar pelo potencial que existe dentro de você? A mulher que você está se tornando, você ainda se define pelos seus erros? O passado pode ensinar, mas não deve aprisionar. Muitas mulheres carregam rótulos que receberam anos atrás. Algumas acreditam que são incapazes porque fracassaram em alguns momentos. Eu já fracassei tantas vezes em várias coisas na minha vida e eu já acreditava que aquilo não era para mim, que eu não podia fazer aquilo, que tudo dava errado na minha vida, que eu não tinha capacidade de fazer as coisas. Mas aquilo era crença, porque aquilo que eu queria fazer não era o que eu tinha que fazer. Então tudo dá errado porque a gente fica batendo o tempo todo na mesma tecla e se teimando de que quero fazer aquilo. Então, se não está dando certo, está na hora de você mudar. Está na hora de você passar a página e virar a rota. Mudar o trajeto que você está fazendo. Então, outros acreditam que não merecem ser felizes porque tomaram decisões das quais se arrependeram. Há quem continue vivendo como aquela menina insegura que um dia ouviu críticas e rejeições. Mas a verdade é que um erro não pode definir a sua vida inteira. Você já parou para pensar nisso? Será que você está vivendo por um erro do passado com medo de ser julgada de novo? Então está na hora de você começar realmente a pensar em quem você gostaria de se tornar e o que você gostaria de fazer. Um erro é um evento, não a sua identidade. O que aconteceu com você faz parte da sua história, mas não define quem você é, tá? Eu não vou falar essa matéria toda, é uma matéria muito boa. A sua história não é a sua sentença. O que aconteceu com você faz parte da sua jornada, mas não determina quem você nasceu para ser. Tá? Todos nós temos capítulos difíceis, momentos de dor, perdas, frustrações, decepções, mas um capítulo não representa o livro inteiro. Muitas mulheres permanecem presas ao passado porque acreditam que aquilo que aconteceu com elas é quem elas são, mas não é. Tá? O que aconteceu com você não é quem você é. As experiências fazem parte da sua caminhada, mas não definem a sua identidade. Você não é o abandono que sofreu, você não é a rejeição que enfrentou, você não é a falha que cometeu, você não é a dor que viveu, você é muito mais do que qualquer experiência que tenha atravessado. Tá? As experiências moldam, ensinam e fortalecem, mas não definem a essência de quem você é. Tem muita matéria boa nessa versão, eu coloquei muito conteúdo realmente para fazer vocês refletirem, para fazer vocês pensarem realmente naquilo que vocês estão fazendo na sua vida, que de repente está te incomodando, está afetando a tua mente, está afetando a tua vida toda, mas você tem medo de agir, você tem medo de fazer por rejeição, por críticas, pelo que as pessoas vão pensar. E assim, se eu fosse parar para pensar no que as pessoas vão pensar das minhas atitudes hoje, da revista, ou do podcast, ou seja lá do que eu estou fazendo nesse momento, das aulas de alongamento que eu estou dando, de me tornar professora de educação física aos 43 anos, entendeu? Eu não ia fazer nada. Porque tem gente que fala, 40 anos já tá tarde. Eu tô velha, não consigo, não tem mais tempo, né? Mas sempre há tempo pra gente recomeçar, tá? Para e reflete. Sempre há tempo. Existem pessoas que começam uma trajetória nova na vida a partir dos 50 anos, dos 60 anos. Então a identidade não pode te paralisar. A sua idade não pode te paralisar, tá? E a tua identidade do passado não define quem você é hoje. Eu errei muito no meu passado, mas hoje eu estou tentando fazer diferente. Frase de impacto. O futuro começa quando o desejo de mudar se torna maior do que o apego ao passado. Aqui está com muita reflexão, muitas caixinhas de perguntas para fazerem você refletir, para fazer você pensar.
tá? Frases de impacto. Então eu quero nessa edição que vocês parem e reflitam de verdade sobre a vida de vocês, tá? Você está vivendo pela sua história ou pelo seu potencial? A direção da sua vida depende do lugar onde você escolhe manter o olhar. Muitas mulheres passam anos olhando para aquilo que perderam. Poucas dedicam tempo para enxergar tudo que ainda podem construir. Quando você vive presa à sua história, continua perguntando: por que isso aconteceu comigo? Quando se conecta ao seu potencial, passa a perguntar: o que posso fazer a partir daqui? A história explica o que aconteceu, o potencial revela o que ainda é possível. A história olha para trás, o potencial aponta para frente. Tem muita reflexão nessa edição, tem muitas perguntas que vão fazer você parar e realmente escrever. Eu quero que vocês escrevam, sabe? Compre a revista e escrevam, sabe? Refletir o que você está fazendo, o que você precisa mudar, o que está te paralisando. Isso é essencial para vocês conseguirem identificar o que vocês precisam fazer. Uma matéria que eu acho incrível: eu sou terapeuta holística. O que é terapeuta holística, Márcia? É uma pessoa que trabalha energia, tá? Tudo na nossa vida é energia. Então a forma como você cuida da sua energia pode influenciar a maneira como você vive. Você já entrou em um lugar e sem que ninguém dissesse uma palavra sentiu um peso difícil de explicar? Ou encontrou alguém que apenas com a presença transmitia paz, leveza e tranquilidade? Muitas pessoas descrevem essa experiência como uma percepção da energia do ambiente e das pessoas ao redor. Muitas das vezes eu já entrei dentro de um ambiente que eu me sentia pesada, eu não me sentia bem naquele ambiente. Então aquilo me fazia um mal, me deixava carregada, cansada, me dava dor de cabeça. Desde que eu virei terapeuta holística, isso começou a me afetar muito mais, porque eu acabava sentindo o peso do ambiente e aquilo me afetava demais. Então existem de repente coisas que vocês podem fazer, exemplo, vocês podem comprar cristais. Você vai numa loja que vende coisas esotéricas e compra cristais, e de repente se você vai frequentar um ambiente que é carregado, que é pesado, ou de repente você trabalha dentro de um hospital, é enfermeira, ou você é médico, ou você de repente trabalha numa recepção de algum lugar, ou você trabalha num ambiente que tem muitas pessoas, a gente acaba passando por pessoas que realmente são pesadas, que têm a energia pesada, pessoas que são de luz, que têm uma energia boa. Mas assim, as pessoas que são muito pesadas e carregadas, elas acabam sugando a nossa energia e acaba deixando a gente tenso, acaba deixando a gente com dor de cabeça, com cansaço no corpo. E a gente às vezes não sabe de onde que vem, a gente não sabe o porquê. Então é importante você se blindar. Usar cristais, o cristal ele é da natureza, então quando a gente coloca ele num bolso, que a gente vai em determinado lugar, que a gente sente que é um ambiente pesado, o cristal ele vai sugar a energia daquela pessoa ou do ambiente. E aí depois você vai em casa, só você lavar com água corrente ou você deixar na luz do sol e da lua para ele reenergizar a energia dele, para você poder usar de novo. Essa é uma dica incrível, que eu recebi isso quando eu comecei a fazer curso de massoterapia, que eu fui atender num ambiente que era muito pesado, muito carregado, que me fez muito mal. E aí eu comecei realmente a mudar tudo isso usando cristais. Então eu tenho cristais no meu local de atendimento e eu atendo as pessoas, atendi as pessoas com cristal no bolso. E isso eu evitei de sugar a energia das pessoas que estavam no ambiente que me fazia mal. Tá? É uma dica incrível que vocês... E o cristal tem até vendendo numa loja quase do lado da academia. 2 lojas depois, eu acho, 2 ou 3 lojas depois, está vendendo uma loja de esotérico, né? Vende cristais, incenso, as coisas todas. É baratinha, R$2,50, R$3 você compra um cristal. Você pode comprar colar também baratinho por R$10 lá de cristal e usar. Eu botei no meu marido, o cristal ele começa a ir se desfazendo conforme a gente frequenta energia pesada ou pessoas que são pesadas, o cristal vai desmanchando. Eu já troquei o cristal do meu marido 2 vezes disso, né? Então ele acaba desmanchando com o tempo, né? E vai quebrando, até que uma hora ele vai quebrar mesmo, e aí você precisa trocar. Mas isso é para te proteger. Independente da forma como cada pessoa interpreta esse tema, pela espiritualidade, pela filosofia ou por uma visão mais científica sobre emoções e comportamento, existe um ponto em comum. Aquilo que vivemos diariamente influencia profundamente o nosso bem-estar. Nosso corpo depende de energia para existir.
Cada batimento do coração, cada movimento, cada pensamento e cada respiração exigem energia, que nós chamamos de ATP, adenosina trifosfática. O nosso corpo, ele produz energia para nos manter vivos, tá? Então, quando passamos longos períodos sob estresse, ansiedade ou sobrecarga emocional, é comum surgir cansaço, dificuldade de concentração, insônia e falta de motivação, tá? Essa matéria tá incrível, fala sobre chakras, tá? Eu tô tendo que finalizar a live, que já tem 1 hora, ainda tem muito conteúdo. O equilíbrio da energia também pode ser cultivado, existe o reiki, a energia dos cristais que pode se reequilibrar a tua energia, tá? Aquilo em que você se concentra, sua energia se expande em sua vida, tá? Aquilo em que você concentra sua energia se expande. Escolhas que fortalecem minha energia, respirar, descansar, meditar, dizer não também, isso aí ajuda. Estar na natureza, agradecer, isso tudo acaba renovando a nossa energia. Eu vou pular um pouquinho sobre essa matéria é muito boa, tá explicadinha, tá? No nosso ambiente também é energia, então a gente precisa ter um equilíbrio energético dentro de casa também. Às vezes a gente fica dentro de casa e sente que o ambiente está pesado, está carregado, então a gente precisa entender que às vezes isso pode estar sendo influenciado pela energia que está dentro da sua casa também, a gente precisa equilibrar isso. Eu estou falando sobre a matéria principal, que é da revista. A revista agora ganhou voz, nós temos agora o que começou em palavras escritas na revista, agora também pode ser ouvido através do podcast. Quando a primeira edição da revista Visão Feminina foi lançada, eu tinha apenas um propósito: criar um espaço de reflexão, de inspiração, de transformação para mulheres que desejam reencontrar a sua essência, fortalecer sua autoestima e descobrir que nunca é tarde para recomeçar. A revista nasceu do desejo de compartilhar mensagens que pudessem tocar vidas, despertar consciência e mostrar que toda mulher possui dentro de si uma força muitas vezes esquecida pela correria do dia a dia, pelas responsabilidades e pelos desafios da vida. Então o podcast ele foi criado com o intuito também de transformar, de se conectar e de mudar a vida de mulheres. Mas algo inesperado aconteceu. Pouco tempo após o lançamento da primeira edição da revista, surgiu um convite que daria início a uma nova etapa dessa história. Fui convidada a criar um podcast através do projeto Visão Feminina. Naquele momento, compreendi que as mensagens da revista poderiam ir além das páginas impressas. Elas poderiam ganhar voz, poderiam alcançar mulheres de uma forma ainda mais próxima, através de conversas reais, histórias inspiradoras e experiências transformadoras. Foi assim que nasceu o podcast Visão Feminina. Criado no mês passado, o podcast surgiu como uma extensão natural da revista. Se a revista leva conhecimento através da leitura, o podcast permite que essas histórias sejam compartilhadas através da voz, da emoção e da conexão humana. Então o podcast está incrível. Eu agora tenho o canal do Instagram, que é @podcast.visãofeminina. Quem ainda não me segue, vai me seguir lá. Tem várias histórias de transformação incríveis com mulheres maravilhosas, tá? Cada episódio é um encontro. Eu já tive 6 episódios. Eu ia gravar na segunda-feira o 7º episódio, mas eu vou ter que adiar por causa do Jogo do Brasil, tá? Obrigada, Rosilene. Aqui é um espaço onde mulheres compartilham suas trajetórias, seus desafios, superações e aprendizados. Mulheres que decidiram não desistir de si mesmas e que hoje inspiram outras a acreditarem que a transformação é possível. Mais do que entrevistas, o podcast Visão Feminina é um ambiente de acolhimento, de reflexão e de crescimento. Ali falamos sobre propósito, autoestima, saúde, fé, recomeços, coragem, relacionamentos e tudo aquilo que faz parte da jornada feminina. Porque muitas vezes uma única história tem o poder de despertar algo que estava adormecido dentro de uma mulher. Tá? As matérias estão incríveis, sabe? Eu fiz o máximo que eu podia para poder passar para vocês aquilo, tudo que vem no meu coração, que eu sinto que às vezes vocês têm uma dificuldade, que eu já passei por isso, e que eu possa estar de repente passando uma informação que possa estar ajudando vocês, tá? As palavras que você diz para si mesma também podem mudar a sua vida. Eu vejo muita aluna que vira para mim e fala: eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo, isso não é para mim, eu sou burra, eu não sei fazer, não sei o que. Eu falo: gente, para de falar isso para vocês mesmas, vocês não são burras, vocês só estão aprendendo a fazer. Ninguém nasce sabendo, eu também não nasci sabendo, eu aprendi a treinar, eu aprendi a fazer as coisas, estou fazendo faculdade, ninguém nasce sabendo. Ai, desculpa, gente, eu chutei aqui.
Ninguém nasce sabendo. É revoltante ver o quanto que as pessoas se menosprezam, se colocam para baixo. E isso não tem necessidade. A voz que você mais escuta todos os dias é a sua. Ela está construindo ou destruindo você? Como é que você se fala? Como é que você fala consigo mesmo? Como é que você se olha? Quando você não consegue fazer alguma coisa, o que você fala? Eu mereço coisas boas. Eu sou capaz. Eu escolho o meu bem-estar. Eu confio em mim. Eu sou o suficiente. Você tem que falar, repetir afirmações positivas para você o tempo inteiro. Se olha no espelho e fala para você aquilo que você acredita que você é. Eu sou poderosa. Eu sou linda. Eu sou forte. Eu sou saudável. Eu sou, sabe? Coloca coisas boas na tua cabeça. Para de deixar a tua mente influenciar você de forma negativa. Muda. Vira uma chave na tua cabeça que chegou a hora de você mudar isso. Parar de se menosprezar, de se colocar para baixo, de se diminuir. Não faz isso não. É muito triste ver uma pessoa o tempo todo se colocando para baixo, se xingando, sabe? Isso é muito triste. Todos os dias, sem perceber, conversamos conosco o tempo inteiro. Antes mesmo de alguém nos elogiar ou criticar, já fizemos isso dentro da nossa própria mente. Se você fica o tempo todo falando que você não consegue, falando que é difícil, que não dá, e que você é burra, que você é incompetente, que você é incapaz, que não sei o que, é isso que você vai mais atrair para sua vida. Obrigada, Maria. Você falou foi incrível. Márcia, continue assim, deste jeito. Graças a Deus que você conseguiu dar a volta por cima e acordou. Sucesso sempre. Isso só atrai coisas negativas. Verdade, Neide. Obrigada, meninas. Quantas vezes você já disse frases como: eu sou burra mesmo, nada do que eu faço dá certo, eu nunca consigo aprender, eu não sou boa o suficiente, sempre estrago tudo. Alguém aí já percebeu isso? Live maravilhosa, você é uma pessoa incrível para nós mulheres que precisam de apoio e força. Obrigada, meu amor. Essa é a intenção do Projeto Visão Feminina, da revista, do podcast. E é muito bom eu receber sempre de vocês uma palavra dizendo, né, que tá gostando do conteúdo do podcast, que aquilo falou com você. E isso é incrível. Talvez essas palavras pareçam apenas um desabafo, mas quando são repetidas diariamente, passam a influenciar a maneira como você se enxerga. Aos poucos deixam de ser apenas frases e se transformam em crenças. E aquilo em que acreditamos influencia nossas escolhas, nossa coragem para tentar e até a nossa capacidade de persistir diante das dificuldades. Escolha suas palavras. Elas podem ser a semente de uma vida mais leve, confiante e cheia de possibilidades. Fale com amor, pense com amor, viva com amor. Você é seu maior compromisso. A voz que você mais escuta é a sua. Imagine ouvir todos os dias que você não é capaz. Com o tempo, você provavelmente começará a acreditar nisso. Já parou para pensar? O problema é que muitas mulheres não precisam ouvir essas palavras de outras pessoas porque elas mesmas repetem constantemente para si mesmas. Já parou para pensar nisso? O nosso cérebro aprende pela repetição. Quanto mais uma ideia é reforçada, maior a tendência de ela influenciar a nossa forma de pensar e agir. É por isso que a autocrítica excessiva pode enfraquecer a autoestima, aumentar a insegurança e fazer com que desistamos antes mesmo de descobrir do que somos capazes. Gente, já tem mais de 1 hora de live. A revista ainda não acabou. Eu tô dizendo, o conteúdo é top. Essa edição da revista vai fazer a tua cabeça explodir de tanto conteúdo bom. Eu acho que é a melhor edição até hoje. Eu tenho certeza que você vai amar. O que diferencia quem realiza seus sonhos não é a ausência de erros, mas a decisão de continuar aprendendo apesar deles, tá? Então, assim, tem muita coisa ainda. Tem sobre 8 hábitos que podem transformar a sua vida. Não vou falar, tá? É muito conteúdo ainda que tem. Pequenas escolhas hoje, grandes mudanças sempre. A vida que você deseja construir começa nas pequenas escolhas que você repete todos os dias. Você é capaz de mais do que você imagina. É comum acreditar que grandes mudanças acontecem depois de uma grande decisão, mas na maioria das vezes elas começam de forma silenciosa, através de hábitos simples que repetimos diariamente. A nossa rotina molda o nosso corpo, a nossa mente, nossas emoções e até a maneira como enxergamos o mundo.
Não é aquilo que fazemos uma vez ou outra que define quem somos, mas aquilo que escolhemos repetir. Pensamentos negativos, horas no celular, dormir pouco, não movimentar o corpo, viver no automático. Se todos os dias alimentamos pensamentos negativos, passamos horas no celular, dormimos pouco, não movimentamos o corpo e vivemos no automático, não podemos esperar sentir disposição, equilíbrio e motivação. Transformação real não acontece da noite para o dia, mas acontece todos os dias, um hábito de cada vez. Você não precisa ser perfeita, você precisa começar de onde está, tá? Então, assim, é uma matéria também que está muito boa sobre os 8 hábitos que você precisa modificar na sua vida. Não precisa ser tudo de uma vez, você pode... E são hábitos simples, você pode fazer assim de pouquinho em pouquinho, tá? A boa notícia é que ninguém precisa mudar tudo de uma só vez. A transformação pode acontecer um hábito de cada vez, tá? Então, assim, não vou ler, vai passar muito tempo, depois vocês veem a revista. Eu já disponibilizei no link da minha bio para que vocês possam comprar, depois eu vou mandar no grupo, tá? Para que vocês possam adquirir a revista. Outra matéria, o seu corpo guarda tudo aquilo que você não resolve. Pensamentos, preocupações, estresse e emoções acumuladas podem deixar marcas que vão muito além da mente. Então você já se perguntou por que sente tanto cansaço mesmo depois de descansar? Por que algumas dores insistem em permanecer? Porque o seu corpo parece pesado, sem energia, sem disposição e muitas das vezes distante da imagem que você gostaria de ver no espelho. Muitas mulheres passam anos tentando mudar apenas a aparência física sem perceber que o corpo é muito mais do que músculos, ossos e articulações. Ele é um reflexo da vida que estamos vivendo. Você já parou para pensar nisso? O corpo registra tudo em forma de tensão, em forma de nódulo, de desvio, de trava, músculo curto, tá te limitando o movimento, sabe? Você sente que tá fazendo alongamento, que tá toda limitada de movimento, que não consegue fazer as coisas com facilidade. Isso tudo influencia. Registra preocupações que você leva para a cama e que roubam o seu sono. Registra o estresse do trabalho, as responsabilidades excessivas, cobranças diárias, emoções que você guarda para não incomodar ninguém. Registra as lágrimas que não foram derramadas, os medos que não foram enfrentados e as palavras que você gostaria de ter dito, mas permaneceu em silêncio. Enquanto a mente tenta seguir em frente, o corpo continua armazenando aquilo que não foi resolvido. Essa matéria também está incrível. Vai fazer muita mulher parar e refletir sobre aquilo que ela mais faz. Aos poucos ela deixa de se cuidar, perde a motivação para praticar exercício, alimenta-se sem consciência, dorme mal, vive cansada e então olha para o espelho sem entender por que não consegue mudar o corpo. Mas a transformação não começa apenas na aparência, ela começa na forma como você trata a si mesma todos os dias. Gente, falei que essa live ia ser bombástica, que esse conteúdo ia fazer sua cabeça explodir. Até a minha tá explodindo, eu não quero nem parar a live, de tão bom que tá o conteúdo. Alguém aí tá gostando da live de hoje, dessa edição da revista? Acho que foi a melhor edição até hoje. Me fala aqui nos comentários. Gente, ainda tem muito conteúdo aqui. Vou falar sobre o Alfit. Movimento é saúde, não apenas exercício. Coloquei aqui sobre o alongamento, a mobilidade, o fortalecimento muscular. Quando o corpo se movimenta da forma correta, ele se torna mais leve, mais forte e mais eficiente. Tarefas que antes pareciam difíceis passam a ser realizadas com mais facilidade, com mais conforto e segurança. Além dos benefícios físicos, o exercício também contribui para a saúde emocional. Movimentar o corpo ajuda a reduzir o estresse, melhora o humor, aumenta a disposição e favorece uma sensação geral de bem-estar. Cuidar do corpo não é apenas uma questão de estética, é investimento em qualidade de vida, autonomia e saúde para viver melhor em todas as fases da vida. Porque muitas vezes o que seu corpo precisa não é de mais descanso, é de mais movimento. Obrigada, Rosilene, que bom que você está gostando. Um corpo que se movimenta com liberdade tem mais condições de viver com leveza. Tem uma matéria incrível para finalizar essa lição, que é Mulheres que Inspiram, com a Bruna Bonfeld. Quando existe vontade de crescer, sempre há tempo. Ela é uma mulher que estava no podcast
Quem não viu o podcast vai ver, porque a história dela é incrível, tá? Tá no meu canal do YouTube o vídeo completo do podcast dela. O podcast dela é de pura inspiração. Ela tem várias formações, ela tem filho, ela é casada e ela consegue estar sempre se superando, sempre tentando melhorar a cada dia. Então ela é uma menina jovem de 34 anos, casada há 14 anos, é mãe de um adolescente de 12 anos e que carrega consigo uma característica que acompanha desde a infância, a paixão pelo conhecimento e pela educação. Desde pequena, quando alguém perguntava o que queria ser quando crescesse, a sua resposta era sempre a mesma: professora. O detalhe é que o sonho acompanhava cada fase da escola. Quando estava no jardim de infância, queria ser professora do jardim. Quando chegou às séries seguintes, desejava ensinar exatamente aquela etapa que estava vivendo. Mais tarde, ao conhecer a história, encontrou a área que despertaria o seu interesse por muitos anos. Entrei na metade, mas o pouco que assisti estava maravilhoso. Parabéns, professora, você merece. Obrigada. Cara, eu queria ler a revista toda para vocês. Eu tô lendo trechos da revista e eu não quero parar de ler porque eu tô gostando muito do que tá aqui. Até eu tô lendo de novo a revista e tô me encantando com essa edição, porque a tendência é a gente cada vez fazer uma edição melhor. E essa edição tá incrível. O sonho não tem idade, ele tem propósito. Então, ela determinada a transformar o seu sonho em realidade, ela iniciou a sua caminhada acadêmica ainda muito jovem, com 20 anos, 20 ou 21. Como não conseguiu ingressar na universidade pública de imediato, começou a trabalhar para custear o curso pré-vestibular e posteriormente fazer uma faculdade particular de História. Foi nesse período que conheceu o namorado dela, que se tornou seu marido, que mais tarde se tornaria o seu marido e companheiro de vida. Mas o caminho não seria tão simples quanto imaginava. Durante o namoro, ela ficou grávida do seu filho Francisco e pouco tempo depois a faculdade particular onde estudava encerrou suas atividades. Então, em meio às incertezas da maternidade que se aproximava e a interrupção dos estudos, parecia que os planos precisariam ser adiados. Sem que ela soubesse, o seu marido a inscreveu para realizar o Enem. Grávida de aproximadamente 6 meses, Bruna fez a prova sem grandes expectativas. Pouco tempo depois nasceu Francisco e apenas com 1 semana de vida, a amiga dela avisou a ela que ela havia sido aprovada para cursar História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Gente, a história dela é incrível. E ela, com 1 semana de vida, não desistiu dos seus sonhos. O filho dela estava com 1 semana de vida, ela não desistiu dos seus sonhos e mesmo assim foi fazer a faculdade. O sonho que parecia distante começava, enfim, a ganhar forma. Quando o propósito é maior do que os obstáculos, cada desafio se transforma em parte da nossa conquista. Então, assim, hoje ela faz outra faculdade de psicologia, ela está fazendo pós-graduação, ela está fazendo um monte de coisa. Gente, se eu ficar aqui lendo essa revista, eu não vou parar essa live hoje, já tem quase 1h30 de live. Essa live foi incrível, o conteúdo está maravilhoso, eu tenho certeza que abriu a mente de muita gente aqui nesse conteúdo. A live vai ficar salva, tá? Porque teve gente que não conseguiu ver do início. Eu espero que vocês consigam ver a live. A live eu tô boazinha hoje, ela vai ficar salva para vocês poderem assistir depois, porque esse conteúdo tá muito bom, tá incrível. Eu tô apaixonada por essa edição da revista. E eu quero agradecer a vocês que estão aqui desde o início comigo. Quem realmente entrou depois também quero agradecer a presença de vocês, tá? Porque são vocês que me fazem continuar nesse objetivo, ficar aqui com vocês, ter essa decisão de ficar noites sem dormir para poder montar a revista, para montar a pauta do podcast, para poder fazer os conteúdos para vocês, criar as músicas das aulas, já tem 30 músicas das aulas. Então, assim, é gratificante para mim ver o reconhecimento de vocês, ver que vocês realmente reconhecem o meu empenho, a minha dedicação em fazer a diferença na vida de cada uma de vocês. Semana que vem eu vou criar agora mais coisa que eu tô já em mente, que eu vou criar grupos de mulheres para que a gente possa se inspirar, conectar, e vai ser presencial, uma vez por mês. Fiz um curso para poder ver como é que eu vou fazer isso. Então, a partir da semana que vem, eu vou montar todo o conteúdo para a gente começar a se juntar uma vez por mês, tá? Para que a gente possa trabalhar as emoções, trabalhar o nosso estresse no dia a dia, trabalhar
espiritual, que muitas das vezes está realmente abalado, está sendo mal influenciado, as energias, tudo isso. Então, como terapeuta holística, como massoterapeuta, como professor de educação física, vai ter muito conteúdo bom para vocês vindo por aqui. E também no grupo que será criado, tá? Então, eu espero que vocês continuem comigo, tá? Essa revista tá incrível, ela já está disponível para venda. Quem tiver interesse de comprar por Pix, que eu sei que tem gente que só prefere comprar por Pix, me manda mensagem no privado ou no WhatsApp, que eu mando o Pix para vocês e mando a edição da revista diretamente no WhatsApp. Quem quiser comprar pelo link, tá na minha descrição lá, tá no link da bio, tá lá, é só você clicar na revista e na revista você vai descer e lá embaixo tá a terceira edição da revista disponível para venda. Quem ainda não adquiriu as outras revistas também continua lá no link da bio. Então você vai ver a primeira edição, a segunda edição e a terceira edição. Mas calma, não compra agora, que vai ter novidade por aí, que a partir de amanhã eu vou liberar as 3 edições das revistas por R$50, só que em PDF para você poder imprimir. Já que a revista não dá para imprimir, eu pensei, todo mundo quer imprimir a revista, então eu vou disponibilizar. E mais pra frente eu vou ver se eu consigo imprimir as revistas. Se eu não conseguir imprimir as revistas para vocês, vocês ficam com o PDF, tá? Tô tentando ver o melhor para vocês, para que vocês possam adquirir a revista, que vocês possam imprimir, que vocês possam ver da melhor forma possível para você. Tá bom? Gente, eu vou encerrar essa live, já tem quase 1h30 de live. Mas foi incrível estar aqui com vocês, tá? Eu quero agradecer a participação de cada uma e dizer que o conteúdo está incrível dessa edição. Se você não comprar, pode ter certeza que você vai perder, porque é incrível e tá completinho para explodir a tua mente. Meninas, fica com Deus, um grande beijo e até a próxima edição da revista no mês que vem. Beijo!